Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações. Agradecemos todo o carinho desta noite da espiritualidade amiga que nos esteve conosco no preparo desta atividade, E também a casa pelo convite que tem nos feito com muita frequência para que nós possamos fazer uma explanação sobre Jesus, que todos nós somos carentes, todos nós precisamos. Então, nesta noite, nós vamos estar conversando sobre Jesus e o Centro Espírita. Quando a gente vem para o Centro Espírita, a gente fala o seguinte, Você tem que desistir, tem que persistir. Mas eu tenho que desistir do quê? E tenho que persistir no quê? Através das escolas, das palestras, nós começamos a ouvir que nós devemos desistir das nossas mazelas e devemos perseverar sempre no bem, naquilo que realmente vai nos tornar felizes, mas principalmente vai trazer muita tranquilidade interior para que nós possamos desenvolver-nos espiritualmente e moralmente. Então aqui, nessas palavras de Emmanuel, ele diz o seguinte: não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. De que maneira que eu posso aproveitar esse sofrimento? É o autoconhecimento. Tem algumas coisas que eu quero realizar, tem algumas coisas que eu quero participar, em algumas atividades eu não consigo. Por que será que eu não consigo? Tem algo que eu possa melhorar dentro de mim? Para fazer isso eu tenho que persistir. E eu tenho que desistir daquele que me leva a uma situação desagradável. Não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Então, por exemplo, às vezes, nós temos uma noção que somente fazendo as diretrizes evangélicas, trazendo para a nossa vida, que elas serão suficientes. A gente pode até ser honesto, e realmente é um pensamento muito bom, mas na questão de Allan Kardec, isso toma um outro rumo, ou seja, Kardec fala para nós a respeito da crença em Deus, na imortalidade da alma, da existência de outros mundos, das questões reencarnatórias. Quando nós trazemos esse conhecimento evangélico para esse patamar, nós começamos a entender a questão do sofrimento. E essa questão da desistência e da persistência, ela fica muito mais clara. O Evangelho nos mostra que nós tivemos várias oportunidades e às vezes nas quais não soubemos aproveitar de uma forma adequada. E hoje nós estamos aqui na Casa Espírita nos desenvolvendo, mas nós temos que ter um autoconhecimento. O que quer dizer isso? Tenho que valorizar esse tempo que eu estou tendo para me regenerar, para poder praticar boas ações, eliminar os meus vícios, conhecer profundamente quem eu sou, para poder participar no seio familiar de uma forma adequada, sem levar nenhum azedume, amargura, e persistir com muita frequência no estudo, para que eu possa cada vez mais entender as benesses que realmente Deus coloca no nosso caminho. Às vezes eu peço trabalho e eu consigo uma vaga numa empresa que ninguém gosta de mim. Aí você fala assim: mas Papai do Céu, eu acho que eu estou no lugar errado. Não, às vezes não, você não está no lugar errado. Temos que trabalhar a paciência, a tolerância. Possivelmente são valores que, fora desse contexto, talvez eu não consiga adquirir. Quando eu não consigo, invade no meu íntimo
a amargura, a intolerância. Então, são vários reveses que a gente acaba causando pela não aceitação dessa questão. Então, a doutrina espírita vem como um consolador, ou seja, vem mostrar para nós o que nós somos, o que podemos ser e o que nós podemos ter. Então, aí nós temos que trabalhar bastante isso. A nossa existência ela não pode ser simplesmente um passeio, né? O objetivo nosso sempre vai ser trabalhar as situações difíceis, aquelas que realmente são um desafio para nós. E Emmanuel nos diz o seguinte, que a cada aprendizado bem alicerçado, nós vamos ter o quê? Sábias experiências, porque nós vamos saber o valor da dor, vamos saber o valor de uma estratégia, vamos saber o valor do estudo, vamos conhecer o valor da disciplina, e tudo isso vai nos levar a uma maturidade espiritual. O nosso aprendizado ocorre aqui. É claro que também existe uma aprendizagem na pátria espiritual, mas é aqui que a gente vai tirar a prova dos 9. É aqui que a gente vai mostrar realmente como deve ser a nossa desenvoltura no transcorrer dessa passagem terrena. Então nós vamos estar trabalhando com várias pessoas, em família, cada um trazendo consigo a sua bagagem, trazendo consigo as suas inquietudes, trazendo consigo os seus vícios. E nós precisamos saber equalizar tudo isso. E é aí que realmente as nossas conquistas passadas vão nos ajudar a podermos trafegar por essa família, para que nós possamos crescer, ajudá-los a crescer, e eles também vão ser muito importantes no nosso crescimento. Em segundo passo, depois temos o aprendizado no educandário escolar, depois passamos por uma terceira fase na questão profissional, numa formação de família. Quer dizer, essas etapas elas têm que ser muito bem aproveitadas. Então, o berço da família é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade espiritual. Por isso que é muito importante saber conversar, saber montar esse quebra-cabeça dos problemas que nós estamos tendo. E nessa questão de problemas, Jesus já nos colocou a seguinte questão: qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. O que ele quer dizer com isso? Que devemos estar atentos quais são os nossos deveres e devemos seguir os passos, conforme a nossa capacidade. Então, o seu Evangelho, ele traz para nós aquela questão de que nós vamos nos autoconhecer, vamos saber aonde nós erramos, se eu sou capaz de magoar, se eu sou capaz de ajudar, se eu sou capaz de fazer com que uma pessoa sorria, se eu sou capaz em que eu consigo provocar uma tristeza numa pessoa. Através dessas questões bem relacionadas, nós vamos nos desenvolver. Então, na casa espírita, nós vamos conectar todas essas situações, aquelas que realmente nós nos damos bem, aquelas que nós estamos por superar, e através disso nós vamos estar evoluindo espiritualmente e também nas questões materiais, porque quanto mais o espírito ele está instruído, no local que ele está engajado, ele vai ter mais criatividade, vai saber valorizar mais o próximo que está assim, vai poder se conectar com o grupo. Hoje a gente não está falando mais trabalho em equipe, né? Mas nós estamos falando mais em estar conectado, em função das tecnologias que vêm hoje. Mas de que maneira? Me dá um exemplo para mim a respeito disso. Então, por exemplo, às vezes todo mundo vai ao supermercado, né? Vocês percebem que hoje nós conversamos muito pouco com os operadores de caixa, com aqueles que colocam as mercadorias
nas prateleiras. Então, às vezes, você pode encontrar alguém que está muito insatisfeito. O que acontece? Às vezes você diz, oh, muito obrigado por você estar colocando para a gente. Ou às vezes assim, nossa, você é muito importante para mim. Quando nós colocamos essas palavras fora do nosso coração, nós estamos fazendo com que aquela pessoa se sinta importante. Por quê? Porque a gente não sabe o que ela está passando. E fazer com que, é bem diferente do elogio, porque se está se fortalecendo aquela questão de sentido de vida. Às vezes ele pode estar dizendo assim, mas eu estou fazendo aqui esse tipo de trabalho, mas eu faço por fazer, ninguém dá valor para mim. Mas quando você realmente dá um sentido para aquela função que ele está desenvolvendo, você está dizendo que ele é importante para você. Ou quando você entra numa sala de aula, meus queridos alunos, eu amo vocês. Essas posturas fazem com que as pessoas mudem. Por que mudam? Porque o aluno, tanto quanto o professor, é assim, ele é muito importante, porque ele tem que preparar uma aula, tem que pensar a maneira que ele vai atingir os objetivos, qual a estratégia que ele vai colocar. E a mesma coisa assim como vamos ao nosso trabalho também. Nós temos às vezes aquele colega de trabalho que não está rendendo por algum motivo. E nós sabemos que se ele perder aquela colocação, ele vai estar em maus lençóis. Então, pelo menos, devemos fazer pelo menos uma tentativa para motivá-lo, para ele poder dar valor àquilo que ele está fazendo, naquilo que ele faz. Então, a Casa Espírita nos esclarece o porquê de aceitar o sofrimento sem agressividade desdita. Porque a gente acaba sabendo que nós temos algumas incapacidades, mas também temos outras capacidades. Essas capacidades nas quais nós somos dotados é para que nós possamos aproveitar as situações nas quais nós somos engajados para tirarmos o melhor dessa situação. Então a Casa Espírita também nos orienta na interpretação do Evangelho com responsabilidade. Por exemplo, eu jamais posso convidar uma pessoa para visitar a Casa Espírita sem ter certeza se ela conhece a doutrina, do que ela fala. Muitas das vezes, pelo fato de virem pela curiosidade, às vezes acabam não voltando mais por não entender certos conteúdos. Imagine só, se naquele dia eu convido alguém que está se falando de suicídio, será que a pessoa vai querer voltar à Casa Espírita? Possivelmente não, porque é um tema que requer um pré-conceito, quer dizer, um conhecimento elementar para ver o que realmente acontece. Imagine só se ele está com um ente querido que acaba de se suicidar. Com certeza ele não vai voltar mais. Nós temos que ter esse tato para que realmente a pessoa possa vir, ficar e ela possa prosperar. Então, dentro dessa questão, nós temos uma responsabilidade, porque a partir daquele momento, quando nós apresentamos a casa espírita para um ente querido nosso, um colega de trabalho, um irmão de jornada, nós praticamente somos responsáveis por ele. Ou seja, tudo que nós aprendemos até aquele momento, a forma que foi aplicada, a forma que foi trabalhada no nosso íntimo, foi passado com muito carinho, então isso realmente denota que nós somos responsáveis. Então você fala assim, então, mas o que eu devo fazer quando eu tenho um amigo que quer vir para a Casa Espírita? Informe do que é a doutrina espírita, do que ela fala. Não é somente só entregar o Evangelho, mas, por exemplo, você pode entregar um livro de leitura, por exemplo, Agenda Cristã, de André Luiz, né? Tem Gotas de Otimismo, são livros assim, bem tranquilos para que ela possa estar atenta aos temas que vão ser desenvolvidos na noite que ele estiver visitando. A alegria geralmente faz parte do nosso dia a dia. Então, quando realmente viemos à Casa Espírita,
nós temos que ter esse comportamento de gentileza. Por quê? Porque quando nós encaminhamos alguém para a casa espírita, nós devemos saber que existe uma libertação de consciência através do estudo. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos o que é mentir, o que é dizer a verdade. Mas dizer a verdade a esmo também, de qualquer maneira, machuca, não machuca? Ao invés de levantar, eu posso derrubar uma pessoa. Eu tenho que analisar o estado em que ela se encontra para medir um determinado tom. Aí sim eu estaria praticando a caridade. Então, dentro das obras do Evangelho e do Livro dos Espíritos, nós sabemos realmente essa realidade de como deve ser trabalhado. Outra coisa também é que quando eu trago alguém para a casa espírita, eu vou fazer com que essa pessoa se eduque, que ela adquira novos hábitos. E essa orientação, ela faz com que ela possa entender vários processos que são comentados na casa espírita. A questão de suicídio, obsessão, mediunidade, o que é uma psicografia, o que é uma psicofonia. Então, a partir desse entendimento, ele começa a ter uma interação com o mundo no qual ele vive, e para que esse conhecimento possa ser aplicado no seu dia a dia. Então, às vezes, nós temos, quando nós chegamos à casa espírita, parece que é praticar aqui dentro da casa espírita. E já um amigo meu que essa semana passada acabou desencarnando, o Sebastião sempre dizia o seguinte: ser espírita na casa espírita é covardia. Por que ele queria dizer isso? Porque quando nós saímos da casa espírita, nós temos que levar esses conceitos para quem não nos conhece, para quem não nos valoriza, para quem não tem apreço pelo nosso coração. Então, a esses nós temos que demonstrar tolerância, paciência, sabedoria. E na casa espírita nós sabemos o quanto esses valores são importantes para a nossa maturidade espiritual. Como Jesus também ele nos dá muitas oportunidades, porque ele sabe realmente das nossas necessidades. Então, a partir desse conhecimento entre a espiritualidade e o mundo encarnado, nós acabamos conhecendo a bondade. Quem participa da casa espírita em algumas atividades, sabe das mensagens que chegam até nós. Às vezes, algumas oportunidades são lidas algumas mensagens aqui. São de muito otimismo, muita tranquilidade, muito incentivo, de não mentalizar os reveses que a vida nos dá, mas sempre procurar com muita paz tudo aquilo que realmente deve ser superado. Jesus, dentro dessas questões todas, ele faz uma observação, Nós estamos num mundo de provas e expiações, e é claro que nós temos várias situações para poder trabalhar. Então ele coloca o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Já pensaram? Um vestido usado, está surrado e tem lá um remendo. Então todo mundo vai ver esse remendo, não vai? É a mesma coisa quando nós vemos um quadro e existe assim no meio do quadro uma bolinha branca ou uma bolinha preta que se destaca. Então, nessa questão toda, por exemplo, nós somos portadores de muitas coisas, Então aqui eu tenho um gráfico só para a gente poder mostrar. Às vezes a gente dá muito valor para aquilo que é inútil, para aquilo que é imprestável, para os enganos que nós cometemos, para as aflições que nos visitaram e para as angústias que todas essas situações causaram para nós. É como Jesus nos diz aqui nessa questão. Então, esses reveses sofridos por cada um de nós, eles não devem ser mensurados, nem devem ser quantificados,
mas nós devemos o quê? Saber superá-los. Então, nós temos que desistir desses reveses e devemos persistir no bem. Isso aqui é lixo, lixo mental, como a Cleusa fala, né? Neuza fala isso, né? Ela fala muito isso na questão do lixo mental. Nós temos que jogar isso aqui fora. Então, tudo que é inútil, imprestável, o que a gente faz com isso? Nós vamos tirar grandes lições, porque ali nós vamos perceber qual foi a nossa participação em cada situação. E a partir dela nós vamos nos recuperar. De que maneira? Aplicando o Evangelho de Jesus nessas situações. Vamos perceber que nós não somos os únicos que passam por essas situações. Os nossos problemas também não são os maiores. Há outros que passam por essas situações e vamos perceber que o problema deles é bem menor. Aprendemos com essas situações, com essa diversidade, que todos nós devemos focar na solução e não focar no problema. Aí você diz assim, mas você não poderia dar um exemplo disso para que eu possa estar trabalhando? Claro. Que tipo de revés você tem? Às vezes aquelas lembranças amargas. Uma briga com um colega de trabalho, te chamou de incompetente. Uma resposta mal pronunciada por algum familiar. Às vezes, você tem um ente querido que você ajudou muito e ele nunca te agradeceu e foi embora sem falar obrigado. Às vezes, estou lutando pela conquista de um lugar numa empresa ou quero realizar o meu empreendimento e eu não consigo isso. Aí eu ajudei bastante a minha família e de repente eu me sinto abandonado, eles partem para outros lugares. Então, aí você diz assim, nossa, mas eu tenho 10,8% de amargura, 22,1% de ingratidão, 29,4% de deserção, 13,2% de fracasso, 24,5% de desilusão. Se eu ficar quantificando e qualificando isso, eu não vou para lugar nenhum, correto? O que acontece? Quanto mais eu penso no fracasso, esse processo se avoluma e nós vamos chegar no desespero. Chegou no desespero, é um passo para o suicídio. Então, o que vai fazer com que eu consiga minimizar essa situação? Dar um sentido à minha vida. O que Joana de Ângeles sempre diz assim, aquela pessoa que consegue dar um sentido à sua vida é aquela que consegue transpor as dificuldades. Ela não quer dizer que nós não vamos ter arranhões, mas vamos ter muito trabalho na superação. A conquista dos valores espirituais através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Revista Espírita, da Gênese de Obras Póstumas, das obras de André Luiz, é um conteúdo tão amplo, tão vasto, tão profundo, que fazem com que nós pensemos de uma maneira mais abrangente. E os nossos valores no cotidiano começam a ser direcionados de uma outra maneira. A prosperidade tem uma outra conotação, o sucesso tem outra conotação, o trabalho ele é valorizado de uma outra maneira, muito mais profunda com o que a sociedade trata. Nesse aspecto todo, aí o que a gente pode falar de Jesus nessas questões todas? Ele traz o seguinte, ele mandou para nós o seu Consolador prometido. Todo mundo sabe, né? Isso. Consolador prometido, né? E o que esse Consolador traz? Ele, através de Allan Kardec, como todos sabemos, ele traz a questão da crença em Deus. Então ele não traz mais aquele Deus punitivo, ele traz um outro contexto.
Fala a respeito da imortalidade da alma, que nós somos imortais, o que morre é o nosso corpo. Comunicação com os espíritos, o que acontece aqui na casa espírita, em algumas atividades. Também sabemos sobre os múltiplos mundos que hoje a ciência está mostrando para nós, essas distâncias que são inimagináveis. O exercício da caridade e a vivência dos postulados morais. Nós só conseguimos caminhar dentro desse contexto todo quando exercemos a caridade. O que é exercer a caridade? Pagar sapo. Saber que realmente trabalhar com pessoas pode dar encrenca. Saber superar os desafios. Mas tem que ser feito tudo isso com amor. Aí você fala assim, mas você não tem o chefe que eu tenho. Mas você não tem aquele colega que eu tenho. Por isso você está falando bonitinho desse jeito. Não é questão disso. É questão de como eu me coloco diante dessas situações. Eu estou conseguindo entender o que é humildade? Eu sei o que é piedade. Conheço o valor da tolerância. São todos valores, né? Então, humildade, às vezes, muita gente diz que é aquela pessoa que anda com uma veste rota. Não é isso. O Evangelho nos mostra, humilde é aquele que não leva em consideração o defeito do outro, ou seja, não faz fofoca. Quando eu não levo em consideração o vício de alguém e eu procuro ajudá-lo, como acontece na parábola do bom samaritano, eu começo a olhar a vida por um outro prisma. Eu começo a adquirir muita convicção da minha pessoa, da minha construção. Então, se eu quero ser amoroso, eu tenho que abraçar essas situações. Mas, acima de tudo, eu tenho que saber abraçar. Eu não posso ser fanático nessas questões. Eu tenho que saber abraçar cada uma delas para que eu possa ter o amor que eu tanto desejo. Aquela tranquilidade almejada, para que eu tenha equilíbrio nas minhas emoções. E é uma coisa que poucos têm isso, né? Poucos, porque às vezes a nossa paciência em alguns momentos acaba se esgotando. Então, às vezes, nós não temos aquilo que pensávamos que tínhamos. Então, temos que retomar, recomeçar o caminho tão almejado. Então, dentro desse contexto todo, o que a gente pode comentar, dando continuidade a essa questão do centro espírita? Sempre podemos recomeçar. No reino de Deus há socorro e concurso. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Ou seja, tudo aquilo que nós realmente vamos assim, conhecendo e plantando, vão dar sementes. Aí você fala assim, mas que tipo de semente? Você lembra daquele operador de caixa que você chegou e falou assim, bom dia, meu amigo, olha, você é muito importante para mim. Você colocou ali uma sementinha. E pode ter certeza que jamais essa pessoa vai esquecer de você. Quando você passa por algum lugar e fala assim, bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo responde. Chega no seu trabalho, bom dia. Tem gente que fala assim para você, bom dia, por quê? O que tem de bom hoje? O que tem de bom hoje? Mas assim, quando você faz isso naturalmente, e você tem convicção que esse é o caminho que realmente é o da harmonia, não vai te abalar. Nada abala você. Os abalos que acontecem dentro de nós é porque nós permitimos. E quando isso acontece, é falta de conhecimento. Então nós precisamos ter um pouco mais de maturidade para tratar essa situação. Emmanuel nos diz assim, a água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Tornar o calor da primavera na primavera seguinte. Tudo é um ciclo, tudo é um período. Nós sempre vamos recomeçar. O que nós não conseguimos desenvolver nessa reencarnação, nós vamos recomeçar numa outra. Agora, tudo aquilo que nós
aprendemos e sedimentamos através das experiências do dia a dia, isso vai nos ajudar muito na próxima encarnação. Então nada é perdido, tudo é valorizado. Agora vai depender bastante sobre qual ótica nós estamos vendo, se é uma ótica divina ou se é de uma ótica material. Então o ganho sobre a ótica divina é muito maior. Por quê? Porque Deus valoriza qualquer conquista que o Espírito faz. Por isso que Ele nunca vai negar a seus filhos as oportunidades para que ele possa recomeçar a sua atividade. E dentro da própria natureza nós percebemos isso, né? Esse verão é o primeiro verão que nós estamos vivendo? Não. Nós tivemos o verão do ano passado, tivemos? Aí em 2019 também não teve um verão? Qual a característica do verão? Temperaturas altas, não é isso? Mas sempre está vindo. Mas o que acontece? Sempre é um recomeço para todos nós, né? Então sabemos que realmente um verão nunca é igual ao outro. Então sempre temos coisas novas que estão acontecendo. E aí vai a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar todo esse período, tá? Dentro desse recomeço, o que acontece dentro da natureza? Várias transformações. Então, quando nós vamos recomeçar alguma coisa, a primeira coisa que nós temos que fazer é útil? Não, não é útil. Vai para fora, vai para o lixo, tá? É algo que realmente não vou precisar, ninguém vai utilizar isso, é algo imprestável, eu jogo fora. Agora, eu me enganei dentro de uma situação, cometi enganos. Vamos reciclar. Vamos fazer com que isso não volte mais. De que maneira? Reestruturando o nosso pensamento. Se eu falei mal de alguém, não vamos falar mal desse alguém ou de ninguém, porque sabemos que falar mal de alguém dá problema. Agora, jogar também fora aquelas aflições que nós conquistamos. De repente nós passamos por um problema financeiro e achamos que realmente nossa, poxa vida, não, essa forma de pensar tem que sair fora, tem que ser examinado por que nós chegamos naquela situação e nos recuperarmos cada vez mais para que esse tipo de aflição não habite mais no nosso íntimo, que nos perturba, inibe a nossa iniciativa de criatividade, inibe a nossa iniciativa para termos uma disciplina e somente gera mais conflitos. Quando nós já estamos pensando na doutrina, estamos já abraçando e praticando, nós temos então aqui que Jesus fala, nós temos um pão, né? Então nós podemos oferecer isso, tá? Então de que maneira? Por exemplo, às vezes eu tenho um sábado livre, então vou lá com as crianças numa determinada creche, eu vou lá fazer uma distração, eu levo bala, converso, faço alguma atividade, alguma recreação. O que está acontecendo? Já tenho algo disponível para estar oferecendo na Seara Bendita. Então lá eu vou conhecer crianças que passaram por diversos problemas. Eu sei que não vou poder resolver o problema na sua amplitude, mas eu vou olhar uma criança de um modo diferente. Ali vou deparar que essas crianças vão se apegar a mim, se eu tiver frequência na visita, e com essa frequência, se ela é constante, eu poderei adquirir uma confiança com elas, e tudo aquilo que é bom para mim, vou tentar passar para elas. Valor do estudo, valorizar aquela situação em que elas estão, falar um pouco de Deus, falar um pouco sobre as questões da vida em grupo, e aí essa criança vai sendo educada, ela vai sendo reeducada. É esse o pão que Jesus aproveita dos nossos corações.
E quando nós estamos assim, engajados nessas lutas, os amigos espirituais, eles aproveitam, e às vezes nós saímos tão contentes, tão leves, e dizendo assim: nossa, eu não sabia que tinha essa capacidade de dizer, de comunicar, de fazer. É que a sua disposição em querer fazer o bem era tão grande que os amigos espirituais inspiraram naquela ocasião para que realmente possa ser feita muita coisa boa. Então é assim que a gente vai conectando o Evangelho de Jesus com a aprendizagem da casa espírita. Vamos valorizando cada vez mais as nossas atividades. Então isso serve para todos nós. Só que nós temos que temos um foco, temos que ter uma dedicação para que realmente nós possamos ser os melhores dentro desse contexto todo. Às vezes nós pedimos, várias concessões. Papai do céu, eu estou devendo aí na praça aí uns 2 milhões, não dá para arrumar loteria esportiva para mim não? Papai do céu, eu estou com um problema aqui com a minha esposa, mas arruma uma segundinha para mim aí, bonitinha, nova, certo? Ele vai atender? Não, não vai atender. Por que ele não vai atender? A gente já sabe, que a gente está fora do contexto. Então, nós podemos pedir a proteção, mas temos que também ter condições para poder prosseguir a nossa jornada evolutiva. Se realmente Deus achar que se você ganhar na loteria esportiva e aquilo vai te fazer mal, meu amigo, esquece. Porque numa encarnação anterior, possivelmente foi dono de fazenda, foi dono de empresa e não conseguiu dar conta. Acabou se desviando, causando vários transtornos. Então, às vezes tem muitas coisas que nós pedimos e não vem. Por quê? Porque a gente vai se perder no meio do caminho. Então, como que nós recomeçamos esse caminho? Vamos nos estruturando através da construção de valores disciplinados na lei divina. Entendendo isso e aplicando no nosso dia a dia, como aqui, por exemplo, está todo mundo aqui, superando o calor, tentando buscar superar essa situação. E vocês já estão sendo caridosos, tá? Então, todo esse contexto vai nos ajudar a podermos a nos superar dentro dessas questões todas. Então, aí você fala assim, mas o que é importante de tudo isso? Fica uma questão muito simples, Eu posso desistir das coisas boas e persistir nas coisas más, mas eu posso persistir nas coisas boas e desistir das coisas más. Como o Chico já disse, hoje, aquele que realmente está aplicando na sua vida a lei do amor, já está correndo do mal, não está correndo atrás do mal. Então eu consigo correr do mal, o mal não vai conseguir me alcançar, se eu perseverar nessas questões todas, tá? E essa questão de hoje nós acabamos trazendo pela situação que nós estamos atravessando. Muito sofrimento, muita inconsistência nas questões de valores e muita agressividade por nada. Então o sentimento do valor nós temos que saber admitir em nossos corações, através da vivência dos postulados que Jesus nos trouxe para todos nós. Eu quero agradecer, muito grato pela oportunidade, e sintam-se agraciados com a paz do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade, se assim nos for permitido. Muito obrigado.